Olá, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde na TV. O nosso tema de hoje é sobre relacionamento. Será que o mundo virtual, o online, atrapalha ou ajuda o nosso relacionamento? Para responder essas perguntas e muito mais, eu recebo a psicóloga Sibila Malfatti Moser. Tudo bem, Sibila? Tudo bem, boa tarde. Seja bem-vinda ao Mais Saúde. Muito obrigada e eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Tive que ler aqui o seu nome aqui, porque é um pouquinho complicado sobre o nome da Sibila, mas tudo bem. Sibila, sobre o nosso tema de hoje, né? Nós vamos falar sobre relacionamento. Eu acho que é um tema um pouquinho complicado, porque o relacionamento em si entre pessoas, né? Porque existem gêneros diferentes. Como você define um bom relacionamento? Um bom relacionamento é aquele em que existe um crescimento, né? Então pode ser um relacionamento de casal, pode ser de mãe para filho, filho para pai, pode ser de trabalho, de amizade. Sim. Mas um bom relacionamento, ele precisa realmente ser um espaço onde exista entendimento, compreensão e crescimento, basicamente. Respeitando o espaço um do outro, Sempre. Opiniões, né? Porque é muito divergente, né, entre uma pessoa e outra, porque ninguém é igual. Todos nós As somos divergências, elas são interessantes, elas vêm para enriquecer. Mas existe realmente a necessidade de ter um limite, onde termina o meu espaço e começa o espaço do outro, que é a questão do direito e do dever. Ah, sim. Você acha que ceder sempre ajuda a manter essa estabilidade no relacionamento? Porque sempre, no relacionamento, sempre tem quem cede mais, na verdade. O que você tem a dizer sobre né, fazermos isso? Ceder é complicado, né? Nem sempre ceder é possível e nem sempre ceder é saudável, né? Então precisa ter um entendimento de quem você é, do que você deseja, como é o seu alto valor, a sua autoestima. E isso é complicado porque quando nós somos crianças, adolescentes, jovens adultos, a gente ainda não sabe qual é o nosso alto valor. A gente não se reconhece. E a gente acaba cometendo muitos erros de impor para os outros que ceda as nossas vontades, ou da gente ceder para o outro em coisas que não tem o porquê ter às vezes essa são coisas que a concessão. gente não concorda, né? Não concordo com isso, mas eu vou fazer, vou deixar ele achar que eu acredito, né? Para não ter conflito, né? Eu acredito que geralmente, às vezes, acontece isso, a maioria das vezes, que a pessoa cede achando que está na razão. E eu acredito que deve chegar uma situação que aquela pessoa por dentro ela vai se frustrando. Vai, né, se encolhendo cada vez mais. Não faz bem, Por né? ceder, você Por fala, ceder né? sempre. Então, a questão é o bom senso. Sempre vai ser o bom senso, né? E uma questão de interesse também. Porque quando você está num relacionamento, você pode ter determinados interesses e por esses interesses você vai fazer 1000 concessões para adquirir alguma outra coisa que é uma troca. Uma troca. Né? Só que qual que é o limite disso? Até onde isso vai te fazer bem ou quando isso vai começar a te trazer um prejuízo? Então, é isso que precisa ter como um sinal de alerta. Eu posso ceder para estar com alguém no relacionamento, né, de casal a dois. Sim. Porém, essa outra pessoa pode estar muitas vezes tendo direitos que ultrapassam a questão do direito do ser humano, que é o que a gente fala em relacionamento abusivo. Sim. Né? O relacionamento abusivo, ele traz muito isso da concessão. E a pessoa muitas vezes faz sem perceber. Então tem que ter bom senso, tem que ter autoconhecimento, tem que ter, na verdade, também muitas pessoas para você se comunicar e ter informações para você saber até onde aquilo está sendo saudável ou não. E muitas vezes procurar ajuda também. Sim, e nós, né, temos meninas da mesma idade, né, que são pré-adolescentes, a gente tem que trabalhar muito isso com elas hoje também, no relacionamento também com as amigas que a gente estava falando antes aqui. Porque a gente tem isso de proteger, né? E muitos pais, às vezes, cedem bastante aos filhos. E quando chega numa vida adulta, isso se torna uma pessoa frustrada. Por quê? Porque nem todo mundo vai ceder. É verdade? A frustração, ela sempre vem do não. Do não. Né? E a frustração, ela é necessária para o crescimento. Mas eu acredito, assim, que essa geração aí das nossas meninas, 11, 12, 15, 16 anos, é uma geração diferente. Eles vêm com muitos problemas de frustração, sim. Vêm com muitas fragilidades emocionais, sim. Por outro lado, eles têm uma outra linha de pensamento, uma outra visão de autocrítica e de crítica com o mundo. Então, é uma geração que vai trazer um novo mundo pra gente aí, que a gente não conhece ainda. Mas tudo a gente tem que ficar alerta. No casamento mesmo, quando um dos parceiros ele abusa desse autoritarismo, né?
com o parceiro, como que as pessoas devem se portar? Como que o outro parceiro deve se portar diante daquilo? Primeiro, a pessoa está percebendo que isso está acontecendo? Porque muitas vezes ela não percebe. Muitas vezes ela entra nesse ritmo, nesse ciclo vicioso de estar dependente dessa pessoa que é uma figura de autoridade para ela e que de alguma maneira ela sente que está sendo protegida nessa situação. Mas quando ela percebe que aquilo está fazendo um prejuízo na vida dela, ela precisa sim se comunicar, procurar dialogar. Se a pessoa for tão rígida a ponto de não conseguir ter essa escuta para o parceiro, então ela precisa procurar ajuda, seja de família, de amigo, né? Precisa realmente se valorizar e não deixar isso ultrapassar os limites. Porque eu acredito que acaba, né, sempre vive ali naquela, né, a pessoa sempre falando amém, amém, amém. E chega uma hora que às vezes a pessoa acorda, né, e fala assim, nossa, né, como que eu estou vivendo, né? Não sou mais dono de si, das minhas ações. Dependo sempre de uma outra pessoa e sempre essa outra pessoa que impõe o que eu devo fazer. E como eu me livrar disso agora? O primeiro sinal é que ela precisa saber se isso está incomodando ou não. Porque muitas vezes a situação é cômoda para a pessoa. Às vezes é só dessa maneira que ela sabe viver, entende? Ela só sabe viver com alguém tomando conta da situação. Mas o alerta é para que, se isso for uma situação que atravessa os limites da violência, né, no sentido de agressão verbal, psicológica, cultural, econômica, seja, todas Tem essas vários áreas, tipos de aí violência. precisa sim ter um olhar mais profundo para isso. Mas tem casais que vivem muito bem, com um mandando e o outro obedecendo. O outro obedecendo. Então isso tudo faz parte de uma cultura, né? E o que a gente tem que observar são justamente essas sutilezas. Onde está ultrapassando o limite e onde não está. Até onde? Aonde interessa e até onde já é um abuso. Né? E a mesma situação também é de estar sempre à disposição, né? A gente, né, às vezes no relacionamento, as pessoas têm sempre um que está sempre à disposição do outro, né? Você pode fazer isso para mim? Posso, deixa tudo que está fazendo e faz, né? E isso também você acha que faz bem para a relação? Ou você também acha que depende? Só se começar a incomodar? Sim, cada relação é uma relação, né? Então, eu acho que estar à disposição do outro numa relação é extremamente saudável. Estar à disposição. Porque como você vai dividir a sua vida com alguém se você não está disposto a dividir a sua vida? Né? Então, isso é importante. Agora, o que é estar à disposição? Entende? Para cada situação, você precisa pesar. Estar à disposição pode ser eu levar no médico, né? Buscar uma compra, ou estar ali para ouvir o que a pessoa tem para dizer. Então, depende. O que é estar à disposição? Tudo depende da situação mesmo. Tudo depende da situação. O relacionamento em si, né? E quando, assim, você falou no começo, a gente falou um pouco, assim, de respeitar o espaço um do outro. Essa questão, assim, do respeito do espaço. O que seria esse espaço? Porque, assim, às vezes o casal fala assim, eu não tenho direito de sair com um amigo, né? Não tenho direito disso ou daquilo, né? O que seria esse respeito de espaço? O espaço, ele é o resultado de um acordo. O casamento é um acordo, é uma sociedade, né? A gente trava com todas as pessoas uma sociedade de viver em comum, de viver em sociedade. No casal é a mesma coisa. Então, quando a pessoa sente que ela está sendo aviltada no espaço que ela entende que é o espaço dela, isso precisa ser comunicado, porque o meu espaço é diferente do seu. E o que o outro não sabe, você precisa explicar. Né? Então, quando existe essa questão, por exemplo, eu não posso sair com meus amigos porque o meu marido não deixa. Mas eu preciso sair com esses amigos? Ou isso não me faz falta? Se isso me faz falta, então esse é um espaço, faz parte do meu espaço, que está sendo ocupado por alguém que não pertence àquele lugar. E isso precisa ser dialogado. Tudo é um diálogo, né? Sim, e é o que mais está fazendo falta. Mas está fazendo falta. E nós vamos falar bastante sobre isso no nosso segundo bloco, tá? Então, nós vamos para um rápido intervalo e já já a gente volta. Voltamos com Mais Saúde na TV, hoje falando sobre relacionamentos, recebendo a psicóloga Sibila aqui. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre relacionamentos líquidos. Mas antes da gente começar esse tema, eu gostaria que vocês dessem uma assistida nesse vídeo. Nós somos a geração que não quer ter um relacionamento. A gente quer
ter alguém para aparecer segurando uma segunda xícara de café na nossa foto no Instagram. A gente quer colocar que tá em um relacionamento sério no Facebook para todo mundo poder curtir, comentar, compartilhar. A gente quer ter alguém para acordar junto num domingo, alguém para poder afogar as mágoas na segunda. A gente quer alguém para sair para comer um lanche na terça, alguém para mandar mensagem de bom dia na quarta. A gente quer ter uma companhia para levar para as festas nos finais de semana. Mas nós somos a geração que não quer ter um relacionamento. A gente investe mais tempo no perfil do Tinder do que construindo o nosso caráter. A gente passa mais tempo conversando no WhatsApp do que conversando pessoalmente. A gente não consegue mais criar conexões de verdade com as pessoas porque a gente fica nesse jogo de orgulho que ninguém sai vencedor. A única coisa que a gente ganha é quase sempre ficar sozinho. A gente quer a fachada de um relacionamento sem a construção de um relacionamento. A gente quer andar de mãos dadas, mas evita olhar no olho. A gente quer aquelas conversas longas e engraçadas, mas não quer as conversas sérias e profundas. A gente quer aquelas promessas lindas de amor sem ter o comprometimento necessário para atingi-las. A gente quer comemorar aniversário de namoro, mas não quer passar pelos 365 dias até chegar lá. E quando as coisas estão ficando perto de se tornarem reais, a gente foge, se esconde, corre, não responde. A gente queria poder fazer o download de uma pessoa que se encaixasse perfeitamente com o momento, como se fosse um aplicativo que quando dá um problema, é só atualizar e pronto, resolvido. Porque a gente não consegue lidar com os nossos próprios problemas. Imagina ter que dividir os problemas do outro. A gente prefere assistir uma série no Netflix do que sair para conhecer alguém de verdade. A gente esconde todas as nossas angústias, emoções, depressões atrás de um filtro, de uma foto bem editada. A gente quer um brinquedo, não uma pessoa. A gente quer uma companhia, não uma companheira. O que a gente realmente precisa reconhecer é que as coisas que a gente realmente quer, as coisas que têm um profundo significado, as coisas que são verdadeiramente valiosas, todas exigem paciência, todas exigem esforço, todas exigem empenho. E o nosso grande desafio é que a gente quer estar com alguém que nos faça feliz, quando na verdade a gente precisa ser a pessoa que nos faz feliz. O problema da nossa geração não querer ter relacionamentos é que no fundo, a gente quer. Eu assisti esse vídeo 3 vezes e eu achei que tudo que ele falou, eu falei assim, nossa, né? Como a gente se encaixa em muita coisa, não? Sim. O que seria, o que se caracteriza modernidade líquida? Dá uma definição pra gente. Modernidade líquida é um termo trazido pelo Zygmunt Bauman, que foi um filósofo, um sociólogo polonês que faleceu em 2017, e ele trouxe várias obras nos livros dele falando sobre a pós-modernidade, falando da modernidade líquida e os nossos relacionamentos líquidos com as coisas, com as pessoas, com todo o nosso modo de se comportar na sociedade na pós-modernidade. Essa coisa do líquido, na verdade, é o desapego, a fragilidade dos nossos laços com Sim, tudo que está ao nosso tudo. redor, né? Então, quando a gente fala em relacionamento líquido, quando a gente traz esse vídeo, na verdade, assim, o vídeo ele traz um desabafo de Sim, um de um jovem adolescente, que está totalmente imerso nesse tipo de comportamento, que o Bauman, inclusive, ele vai falar a respeito do capitalismo. E nessa palestra que eu uso, então, o livro do Bauman para explicar a questão do capitalismo, se ele matou ou não o amor. Porque o nosso comportamento de consumir as coisas, a gente está traduzindo para consumir relações, consumir pessoas. Então, hoje a gente foi parar dentro de um dispositivo móvel, nós nos transformamos num ícone dentro do celular, onde você deleta, apaga, bloqueia, elimina conforme a sua necessidade ou, de repente, a sua não satisfação. Então, você consegue manipular toda essa realidade que, na verdade, acaba deixando de ser humana, Sim. se tornar material e descartável. E isso tudo é o que está interferindo nesses comportamentos hoje, né? Sim. Os aplicativos, redes sociais. Com certeza, o que acontece é que veio com o capitalismo, isso é um resultado dos nossos movimentos, dos nossos comportamentos com a globalização, a rede social, que a gente abraçou, né, com todas as forças. Sim. Mas a gente também não pode demonizar isso, porque não é, eu gosto de falar assim, que não é mais uma realidade virtual, é uma realidade. Sim. Né? Não tem como você falar assim, eu não vou mais usar a internet.
Isso não existe. Não, hoje tudo é movido à internet, né? O que existe são as formas de você fazer uso dessa ferramenta e que a importância desse pensamento que a gente traz para refletir, filosófico e psicológico, de observação da sociedade, é justamente perceber que o que nós estamos fazendo com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Por que nós estamos usando e descartando? Porque hoje eu li algumas coisas sobre isso também. Eu não me lembro se foi no vídeo desse menino que fala, né? Você começa um relacionamento com uma pessoa, não, foi de uma mulher que eu vi, que ela falou assim, você começa um relacionamento com uma pessoa e tudo, hoje, se você não quer mais, se você quer terminar aquele relacionamento, você termina. Se a pessoa não aceita, continua a insistir, você vai e bloqueia, você deleta. Hoje tudo é isso, né? Tudo aplicativo. E tem uma outra questão, que é a questão da comunicação. Que como que você se relaciona sem você se comunicar? Né? Então hoje você não senta mais 3 horas com uma pessoa e conversa com ela. Você manda 3 emojis. Né? Então você diminui muito a qualidade da comunicação. E diminuindo essa qualidade de comunicação, como é que você vai melhorar a relação? Então, vai ficando mais distante das pessoas. Exatamente, o isolamento. Só que esse isolamento ele tem dupla mão, né? Ao mesmo tempo que eu te bloqueio, que eu te ignoro, eu também vou ser ignorada e vou ser bloqueada. Sim. E aí nós somos seres humanos, seres gregários, mamíferos, e como que nós vamos conseguir viver nessa situação de isolamento, né? Vai trazer adoecimento, sim. Né? Essa é uma grande preocupação da psicologia hoje também. Não é saudável, não é tão, né, assim... e aí, assim, nessa nossa conversa e tudo, a gente veio e falou assim, não é saudável essa tecnologia, né? Não vivemos sem, mas também não é tão saudável para relacionamentos. O que eu acredito que a gente precisa é de uma educação, uma autoeducação, uma autoanálise e autocrítica de como nós usamos a ferramenta, porque ela está aí para facilitar a vida. Né? Nós nos comunicamos pelo WhatsApp para que estejamos aqui hoje. Mas então, como que é feito o uso disso? Né? Então, aí vai uma variada linha de problemas que existem, porém, por outro lado, também existe aí as possibilidades de uma vida melhor. Em casa mesmo, às vezes, assim, na mesa, a gente fala assim, olha, sem celular agora, né? A gente está almoçando, está jantando, porque senão, se você vê a filha em um, o Paulo em outro, eu mexendo em outro celular, você vê cada um em um mundo, né? Diferente. Um está acessando e-mail, o outro está vendo vídeo no YouTube, o outro está conversando com alguém no WhatsApp. E aquele momento deveria ser da família, de conversar, ela de falar da escola, o Paulo às vezes de falar mesmo de trabalho, alguma coisa relacionada a amigos. Acaba não acontecendo. Sim, acaba não acontecendo e acaba acontecendo também o quê? De quando você está do lado do seu filho, no celular, você não sabe mais o que seu filho sente, não sabe mais o que ele pensa. Ele também já está imerso nesse universo e ele não se comunica mais com a mãe. Então, aí vão criando monstros invisíveis que a gente não consegue mais detectar qual é o problema, a fonte, a origem dos problemas. Nos relacionamentos mesmo, né? Antes as pessoas elas se olhavam, né? Tinha aquela paquera, olho no olho, aquela conversa. E hoje as pessoas podem se relacionar através de aplicativos para relacionamentos, né? Que às vezes, muitas das vezes, não dá certo. E outras dão super certo. Existem muitos casos assim que você vivencia de pessoas que começaram a se relacionar devido ao online? Sim, eu conheço vários casos sim, mas eu acredito que tanto você conhecer uma pessoa online, quanto você conhecer de fato fisicamente, o início disso foi que 2 pessoas não se conheciam. Foi o conhecimento. Né? E passam a se conhecer. E um momento vai acontecer em que o virtual vai se tornar real, no encontro verdadeiro, concreto. Mas o perigo, como você tinha citado também, o perigo disso é o mesmo. Né? Lógico que a tecnologia faz com que isso amplie a possibilidade, porque você conhece mais pessoas. Mas os riscos são os mesmos e as possibilidades de dar certo também são as mesmas. Porque, como eu falei antes, não é mais uma realidade virtual, é uma realidade. Né? E a gente já está habituado com essa realidade. Então, vivenciar relacionamentos através do online, do virtual, é uma realidade. Então, é a gente que tem que saber como conduzir esse processo. Sim. Agora nós vamos de novo para um intervalo e já já a gente volta. Voltamos com Mais Saúde na TV, falando sobre comportamento. Sibila,
Hoje, você acredita assim que no mundo de hoje, né, tudo que a gente falou, né, do mundo virtual, do online, você acredita que hoje as pessoas elas têm um pouco medo do comprometimento, do compromisso hoje em dia? Olha, o que eu acredito que hoje a faixa de idade entre 15 e 25 anos tem muito medo. Muito medo. Porque quando você se liga a uma outra pessoa e entrega toda a sua fragilidade para ela, isso é um risco muito alto. E muitas vezes as pessoas não estão sendo recíprocas, como a gente comentou antes, sobre os meios de comunicação, Sim. né, essa coisa de estar perto. Então a pessoa ela prefere não se comprometer para não se machucar. E você acredita, né, que esse medo é devido a ser o mundo de hoje, todas essas tecnologias? Sim, com certeza. Isso se deve sim a esse desligamento rápido e fácil, né? Como a gente falou das relações que são frágeis, os laços são frágeis. Então existe uma preocupação muito grande em você conseguir se estabelecer enquanto pessoa no mundo profissional, por exemplo, Sim. de você obter coisas, mas o lado do coração ele está deixando a desejar. E é justamente por esse motivo, sim. É o exagero das comunicações pelas redes sociais. Existe muita oferta no mercado, né? Por que eu vou ficar com você se eu tenho você, 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 você? Sim. Então, a gente procura naturalmente o prazer e evita o desprazer. Isso é do ser humano. Então, a gente quer realmente procurar a vantagem de uma relação. Então, até esse ponto, para mim, foi bom? Ok. Ah, não tá mais do jeito que eu quero? Então, eu vou terminar porque eu sei que tem um monte por aí disponível. Isso seria o amor líquido? Olha, é difícil a gente falar que isso é amor líquido, né? O Bauman, ele também vai falar que a gente tem aí alguns modos diferenciados de procurar uma relação, que é por amor, por desejo, por impulso, e tem os relacionamentos de bolso, que ele fala, que é o que a gente tem visto muito hoje. O relacionamento de bolso... Fiquei curiosa com esse relacionamento de bolso. Que é o que eu tenho falado nas palestras também. O relacionamento de bolso é quando duas pessoas, elas entram num acordo de que elas vão se relacionar, de que elas vão sair, vão comer fora, vão viajar, né, vão ter aquele contato íntimo sexual, mas elas não vão se apaixonar. E isso é de comum acordo. Né? As pessoas em relacionamento Quanta modernidade. Elas combinam, elas falam assim, olha, eu não quero me envolver, eu também não quero. Eu não quero me apaixonar, eu também não quero. Mas eu quero um companheiro do meu lado. Mas eu quero uma companhia, como no vídeo fala, eu quero uma companhia, não um companheiro. Eu quero colocar no Facebook que eu estou no relacionamento Exatamente. sério. Então isso parece para a pessoa que vai suprir as necessidades emocionais dela, quando na realidade só vai suprir as necessidades físicas de um momento e logo depois virá inevitavelmente a frustração. Com certeza. Então o relacionamento de bolso é esse. Não se apaixone, não deixe seu coração bater rápido por mim, porque eu não estou disponível. E por que ele é de bolso? Porque ao mesmo tempo que eu guardo ele no bolso e não quero saber, eu tiro ele do bolso e faço uso dele. E por isso que eu gosto de relacionar com o ícone do celular, porque a gente guarda no bolso. E hoje em dia, né, isso, né, tem esse amor, né, esse que você falou que é o de bolso, né, os vários tipos de relacionamento. Será que ficou fora de moda, assim, o amor verdadeiro, o relacionamento sincero, aquele que é por amor mesmo? Será que tá fora de moda? Então, o Bauman, a primeira coisa que ele fala nesse livro é que saiu de moda sim. Mas eu não entendo como saiu de moda, né? Não. Porque o amor, ele não acontece só com essa geração que tá vindo aí com essa cara nova, né? O amor, ele acontece para todas as idades, de todas as formas, e não precisa ser só entre um casal. Então, o amor... E o amor, ele não é inato, né? O amor, ele é ensinado. Né? Então, a forma com que eu aprendo o amor é diferente da sua forma. Sim. Então, é complicado a gente conseguir, assim, fazer uma redução do que é o amor. Sim. Mas esse sentimento de doação, de superação, de se doar para a pessoa que está ali e sem saber se ela vai retribuir, né? Eu acredito que o amor, ele vai por aí. Por isso que eu falo que hoje a gente não vê mais. E o que a gente vê muito na clínica são essas reclamações de isolamento, de medo da solidão, de medo de fracasso, porque elas não estão mais acreditando na capacidade que elas têm de conquistar o poder do amor, né? Esse amor. E é bem isso mesmo, né? Você falou, e eu me lembrei do que eu ia falar para você agora há pouco, sobre isso de amor. E você falou, né? Cada pessoa vê o amor de uma forma, né? Eu vejo o amor, assim, o amor é uma palavra que dentro, na minha, né? No que eu vejo, assim, o amor é uma palavra que dentro dele tem
várias composições. Tem o respeito, tem o companheirismo, tem a fidelidade, né? Eu acho que, acima de tudo, o respeito. O respeito, eu acho que, né, é o maior sentimento, assim, que prevalece dentro desse sentimento, que é o amor, né? Que é uma coisa linda, né? E nós temos também a ideia romântica de amor, né? Que Sim, vem com toda a nossa história, né? Ideia romântica de amor, aquela ideia também do príncipe encantado. Então são coisas culturais que a gente vem cultivando e muitas vezes sem saber por que a gente cultiva essa ideia de amor. Mas o amor, na verdade, ele vem com a sua vivência. Quem pode experimentar esse sentimento, maravilha. Quem não consegue, tem a frustração. sim. Então a gente não pode realmente reduzir. A palavra é pequena, mas o significado é imenso. Eu mesmo, como você falou mesmo, tem isso do romantismo, eu sou muito romântica. E às vezes pessoas, assim, às vezes se frustram, né? Porque espera da outra pessoa que ela tenha aquelas mesmas atitudes de você. Quando você ama alguém, você tem uma atitude com ela e você, né, tem aquilo da expectativa. Esse é um ponto importante que você tocou, viu? Porque assim, as pessoas falam muito, não crie expectativas. Não A gente crie vê isso no Face o tempo inteiro. Mas como você não vai criar expectativas? Se você vive qualquer relação, você tá sempre a dois. Né? Eu tô com você aqui agora. É uma relação. Como que não tem expectativa nessa relação? Então, eu acredito que isso seja fazer uma apologia ao individualismo. Né? Não, eu não vou fazer nenhuma expectativa, eu não preciso desse amor, eu não preciso dessa reciprocidade. Como eu não preciso? Eu preciso sim, e é justo que eu tenha uma expectativa. O que não é justo é eu fazer exigências. Mas eu crio expectativa porque isso é um movimento natural das relações e eu posso ser frustrado ou não. Sim. E isso faz parte da vida. E hoje, assim, né, esse uso excessivo que as pessoas têm, né, de antidepressivos, né? Você acredita que tem alguma relação com esse mundo individualista que nós vivemos hoje? Eu acredito assim que o quadro da depressão, ele é muito amplo até chegar no sintoma de depressão, né? Muitas causas vêm antes desse sintoma, mas eu acredito que um dos fundos mais importantes para a grande maioria das doenças, ou melhor, dos sofrimentos psíquicos, ele está ligado às relações. Seja no primeiro momento ali com mãe, com pai, com irmão. Porque a partir do momento que você não consegue comunicar o que você sente, porque se você não encontra no seu ambiente espaço para fazer essa comunicação, ou você até faz, mas não encontra a escuta da pessoa que convive com você, então você passa a se isolar. E você passa a não acreditar mais que pode haver resolução para o seu problema. E aí vem depressões, e aí vem os casos de suicídio, né? Porque tudo isso é a falta do entendimento, da aceitação e desse estreitamento das relações. Por isso que esse tema ele é abrangente, complexo, e ele diz respeito a muitas coisas. Muitas coisas. E muito sofrimento psíquico também. E o que você está falando, né, muito de várias causas na nossa vida, então vem devido aos relacionamentos. Aos relacionamentos. Né? Relacionamentos às vezes frustrados. Até o primeiro momento em que a gente nasce, que a gente é um bebê, e a gente não sabe nem quem a gente é, né, onde termina o nosso corpo e onde começa o ambiente, sim, depende de uma mãe que esteja ali pronta a emprestar o seu ego para constituir o ego daquela criança. Então já começa nesse momento, nesse encontro. Então se tudo isso acontece de uma maneira conturbada, desastrada, negligenciada ou de superproteção, muitos problemas vão surgir desse momento para a vida toda. Porque a gente tende a replicar com todas as pessoas da nossa vida reflexos daquilo que a gente viveu com a nossa mãe, com o nosso pai. E eu vejo que você é apaixonada pelo assunto. Eu sou, muito apaixonada. E aí você já decidiu fazer, né, essa especialização por causa disso, desse relacionamento entre pessoas. Acho que tudo no mundo acontece no relacionar-se. Tudo. De bom, de ruim. Eu acredito que é assim. Apaixonante. Isso. Apaixonante. Nada de líquido, só apaixonante. É isso mesmo. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no nosso programa. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu também achei. Foi bem interessante. Quando eu falei assim, nossa, a gente vai falar sobre relacionamento. Fiquei pensando, nossa, mas que assunto, né? Assim, e fluiu super bem, né? Foi bem bacana. Foi bem esclarecedor para muita coisa também. Que bom. Tenho certeza que muita gente em casa gostou do que a gente falou aqui hoje. Eu quero deixar o agradecimento aos nossos patrocinadores e parceiros
E hoje, né, eu estou toda estilo Pedrinho Cabeleireiro. Isso mesmo, porque além de eu ter feito o meu cabelo, a minha maquiagem, o meu look também é da Look Store, que é uma loja dentro do Pedrinho Cabeleireiro, que está com muitas novidades, muita coisa bonita. Gente, corre pra lá. Já sai lá completinha, perfeitinha, só pra sair, tá bom? Um beijo bem grande, até a próxima semana.